A parada começou fervendo para os lados da Gávea. E não é exagero, não. O Flamengo, que já vinha cercado de especulações, finalmente bateu o martelo e oficializou aquilo que a torcida mais aguardava nos bastidores: o anúncio do novo patrocinador master. E não foi qualquer parceria, não. Estamos falando do maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro, um acordo que mexe diretamente com a estrutura financeira do clube e também com a sua ambição de se consolidar ainda mais como uma potência global. O nome da vez: Betano. A gigante internacional agora vai estampar a parte mais nobre do manto sagrado rubro-negro. A parceria não se limita só ao time profissional, vai muito além. Ela se estende também aos esportes olímpicos como vôlei, basquete, futebol feminino e até a Flamengo TV. Isso mostra que a ideia não é só uma exposição de marca, mas um envolvimento real e estratégico com todas as frentes do clube. Claro, ainda falta a última etapa burocrática: a aprovação do Conselho Deliberativo, marcada para amanhã, dia 19 de agosto, às 6h30 da tarde lá na Gávea. Mas o anúncio já está feito, o negócio está praticamente sacramentado. Um passo gigantesco que reforça como o Flamengo vem se movimentando com ousadia, dentro e fora de campo. Enquanto essa notícia já mexia com os bastidores do clube, o torcedor ainda digeria os acontecimentos do fim de semana. E entre os destaques, um deles chamou muito a atenção: a declaração forte de Nico de la Cruz depois da vitória sobre o Internacional. O meia, que entrou em campo e teve bons minutos, decidiu falar e falou com a autoridade de quem sabe o que está sentindo. Quando perguntado sobre sua condição física, ele foi direto ao ponto: quem conhece meu corpo sou eu. Eu tô bem e eu quero jogar. Não teve rodeio, não teve meias palavras. Foi uma espécie de desabafo. Talvez uma resposta àquela polêmica que envolveu supostas declarações médicas questionando sua condição física. Nico colocou um ponto final no assunto e deixou claro que está pronto para ajudar. E isso, nesse momento, é fundamental para o Flamengo. A verdade é que o elenco do Flamengo, recheado de talentos, precisa ter todos os seus jogadores à disposição. A temporada exige intensidade, sequência, profundidade de grupo. Ter um atleta do nível do De La Cruz disponível, com vontade de jogar e ainda por cima confiante, pode ser um diferencial decisivo nas fases mais duras da temporada. O que se espera agora é que ele receba mais minutos, que entre em ritmo e que possa contribuir com atuações à altura do que se espera dele. Porque, convenhamos, talento ele tem de sobra. E por falar em talento, quem também ganhou destaque, nos bastidores do Mengão foram dois jovens que estão sendo cuidadosamente lapidados: João Vitor e Matheus Gonçalves. Os dois não apareceram entre os relacionados para o último jogo e isso levantou a dúvida: será que estavam fora por opção técnica ou havia algo por trás? A resposta veio na coletiva do técnico Felipe Luiz. E sim, que tinha um plano por trás. Os dois foram liberados para reforçar o time sub-20 no Mundial de Clubes da categoria que acontece neste sábado. O adversário? O tradicional Barcelona. E é nesse tipo de competição que esses garotos podem mostrar serviço, ganhar experiência internacional e se preparar para voos mais altos no profissional. Felipe Luiz deixou claro que essa movimentação faz parte da estratégia. O clube quer dar rodagem aos jovens, mas sem perder o controle sobre o processo de transição. Não se trata de rebaixamento ou de punição. É uma escolha para potencializar ou de desenvolvimento dos atletas. A única exceção foi a Lachian, que segue com o grupo principal, e isso também diz muito. Mostra que o treinador está observando cada caso individualmente, analisando onde cada jogador pode render mais no momento certo. Mas não dá para falar de futebol nesse país sem tocar no assunto arbitragem. E aí, meu amigo, a indignação tomou conta. O lance envolvendo o jogo entre Botafogo e Palmeiras, que aconteceu no estádio Newton Santos, ainda ecoa entre torcedores e comentaristas. Aos 43 minutos do segundo tempo, com o Palmeiras vencendo por 1-0, um pênalti claríssimo para o Botafogo foi ignorado pela arbitragem. Um chute do zagueiro do Palmeiras que acertou diretamente a perna do atacante botafoguense. Não teve bola, não teve disputa, só perna. Era lance para penalidade, sem discussão. E o juiz?
simplesmente seguir o jogo. Esse tipo de situação vai acumulando e, inevitavelmente, acende o alerta. Até quando os erros vão sempre pender para o mesmo lado? Até quando a arbitragem vai agir com tanta passividade quando se trata do Palmeiras? Não é de hoje que os adversários vêm acumulando reclamações, lances polêmicos que, somados, desenham um padrão preocupante. Ceará, Vitória, Sport, agora Botafogo. Já passou da hora dos clubes se unirem para cobrar explicações mais sérias da comissão de arbitragem. Não é apenas uma questão de rivalidade ou clubismo, é uma questão de justiça esportiva. Quando o erro vira rotina, a credibilidade do campeonato entra em xeque. Enquanto isso, no campo, o Flamengo segue fazendo a sua parte. A vitória contra o Internacional foi mais uma demonstração de força do elenco rubro-negro, que mesmo mesclando o time, conseguiu manter o nível e conquistar mais 3 pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que o Inter entrou com um time praticamente reserva, poupando seus titulares justamente para o confronto de quarta-feira pela Libertadores. Já o Flamengo optou por uma escalação mista, equilibrando experiência e juventude, e ainda assim se impôs em campo. O técnico Felipe Luiz vem demonstrando segurança nas suas decisões. Ele tem alternado as peças com sabedoria e mostrado que está totalmente integrado à proposta do clube. Na coletiva, ele deixou claro que o jogo do fim de semana era uma história, mas o de quarta-feira pela Libertadores será um capítulo totalmente diferente. A atmosfera muda, a pressão aumenta, a exigência vai lá em cima. E ele sabe disso, não tem espaço para erro. É jogo grande, é mata-mata, é o tipo de confronto que define temporadas. No meio de tudo isso, um nome que apareceu com força nos noticiários foi o do goleiro Gabriel Brazão, do Santos. O arqueiro, que no último fim de semana levou 6 gols numa partida desastrosa contra o Vasco, teve o nome ligado ao Flamengo nos últimos dias. Surgiram informações de que o clube carioca teria feito uma proposta por ele, e logo depois veio a narrativa de que o jogador teria recusado por conta própria. Mas não foi bem isso que aconteceu. O próprio Brazão se manifestou e explicou que, de fato, recebeu a proposta do Flamengo, mas deixou a decisão nas mãos da diretoria do Santos. Ele disse que respeita o clube onde está, que confia no projeto e que entregou tudo para que o Santos tomasse a melhor decisão. Ou seja, ao contrário do que alguns disseram por aí, não foi uma rejeição ao Flamengo. Foi uma escolha institucional, que passa por questões de gratidão, de contrato e talvez até de reconstrução da própria carreira do goleiro, que está tentando se firmar depois de um início conturbado. A torcida, claro, sempre quer ver o clube trazendo nomes que possam agregar, mas é importante entender que nem tudo depende da vontade do atleta. Às vezes o clube de origem segura, às vezes o momento não é o ideal. E vida que segue. Enquanto os bastidores pegam fogo, o elenco rubro-negro já voltou ao trabalho em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o Flamengo iniciou sua preparação para o confronto de quarta-feira, novamente contra o Internacional, dessa vez pela competição continental. O treino está marcado para as 3h30 da tarde e a equipe permanece na capital gaúcha até o duelo decisivo. Felipe Luiz já começou a trabalhar com foco total nesse jogo, sabendo que o desafio será completamente diferente daquele que foi superado no fim de semana. O grupo terá mais um dia de atividades antes do embate, e a expectativa é de um jogo de altíssimo nível técnico e emocional. Libertadores é outra pegada. É o tipo de competição em que cada detalhe importa, cada falha pode ser fatal. E é nesse cenário que o Flamengo precisa mostrar toda a sua maturidade, toda a sua força coletiva e, principalmente, a frieza que os grandes times demonstram nos momentos de pressão. O Inter vem com força máxima, poupou seus principais jogadores no Brasileirão justamente para chegar com tudo nesse jogo. Já o Flamengo deve manter a base com algumas possíveis mudanças pontuais e muita, mas muita concentração. O que está em jogo é mais do que uma simples classificação, é manter viva a ambição continental. É mostrar que o Flamengo não está apenas bem no cenário nacional, mas que segue sendo uma potência nas Américas.
A confiança da torcida está alta, o time vem de bons resultados, mas agora é hora de transformar essa confiança em desempenho em campo. Porque quarta-feira não tem margem para erro. A preparação intensa em Porto Alegre não é por acaso. A comissão técnica do Flamengo entende que esse confronto contra o Internacional pode definir o tom da temporada. É um jogo de oitavas de final de Libertadores. E embora o adversário esteja em um momento instável, não existe espaço para subestimar ninguém. Libertadores não perdoa vacilo. É um torneio que exige mentalidade vencedora, imposição técnica e, acima de tudo, concentração absoluta nos 90 minutos. Ou mais se for necessário. Por isso, o treino desta segunda-feira foi tratado com máxima seriedade. Nada de clima leve ou recreativo. O ambiente é de decisão. Felipe Luiz já começa a moldar o que deve ser o time titular para a quarta. A tendência é manter a espinha dorsal que vem sendo utilizada nas partidas mais importantes, mas alguns ajustes são esperados. Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador que sempre cresce em momentos decisivos. Everton Cebolinha também tem feito boas partidas e pode ser uma arma interessante, principalmente se o jogo pedir velocidade pelos lados. A dúvida maior está no meio-campo, onde a presença de Nico de la Cruz pode mudar a dinâmica da equipe. E aí entra o detalhe mais interessante, com o uruguaio mostrando confiança e declarando que está se sentindo bem fisicamente. A tendência é que ele entre os 11 iniciais ou, no mínimo, ganhe minutos importantes ao longo da partida. No setor defensivo, tudo indica que a dupla de zaga será mantida. Fabrício Bruno e Léo Ortiz têm mostrado segurança e a evolução da linha defensiva sob o comando de Felipe Luiz é visível. Não é um sistema perfeito, claro, mas vem apresentando consistência e um nível de concentração que é fundamental nesses jogos eliminatórios. Nas laterais não se espera grandes mudanças. Ayrton Lucas de um lado, Varela do outro, com a missão de equilibrar bem o apoio ofensivo e a cobertura defensiva. O desafio será conter as investidas do Inter, que virá com força total e tentando usar o fator casa e o apoio da torcida como diferencial. Mas se o adversário aposta na pressão, o Flamengo aposta na experiência. Jogadores como Arrascaeta, Gerson e Pedro sabem o que é jogar Libertadores, sabem como se portar em campos hostis, em climas de guerra. Esse tipo de jogo pede um elenco maduro que saiba dosar intensidade e inteligência. Não adianta correr o tempo todo se não souber quando acelerar e quando respirar. E é por isso que Felipe Luiz vem sendo elogiado. Mesmo em início de trajetória como técnico, ele tem mostrado leitura de jogo, equilíbrio emocional e capacidade de se adaptar aos diferentes cenários que a temporada apresenta. Do outro lado, o Inter tenta se reconstruir. Roger Machado, que assumiu recentemente, ainda busca dar uma identidade clara ao time. No último jogo contra o Flamengo, optou por poupar praticamente todos os titulares. Foi uma escolha arriscada, que pode custar pontos preciosos no Brasileirão, mas que mostra onde está o foco do clube neste momento. Eles querem a Libertadores. Eles sabem que essa é a competição que pode mudar tudo, tanto para o elenco quanto para a comissão técnica. E vão apostar todas as fichas nisso. Mas o Flamengo também sabe jogar esse tipo de partida. E o favoritismo pela fase e pelo elenco ainda pesa para o lado rubro-negro. Enquanto isso, a movimentação nos bastidores continua intensa. A diretoria ainda monitora o mercado em busca de reforços pontuais, mas também está atenta às movimentações de saídas. Jogadores que não estão sendo muito utilizados podem ser negociados ou emprestados, principalmente os mais jovens, que precisam de rodagem. O Flamengo, como clube que revela talentos e também investe pesado, precisa encontrar esse equilíbrio entre manter um elenco competitivo e dar espaço para as promessas. E aí entra também a importância do Mundial, o Sub-20, onde 2 nomes conhecidos da torcida vão representar o clube: João Vitor e Matheus Gonçalves. Essa decisão de liberar os garotos para o torneio pode parecer pequena, mas é extremamente estratégica. Mostrar serviço em uma competição internacional de base, ainda mais vestindo o manto rubro-negro, pode ser o divisor de águas na carreira.
de um jovem. Além disso, valoriza o projeto do clube como um todo. O Flamengo não quer só ser campeão com o time principal, quer também formar, revelar e manter uma base sólida que possa alimentar o profissional com regularidade. A ideia é construir um ciclo sustentável, onde veteranos e jovens possam coexistir e elevar o nível técnico da equipe constantemente. E é interessante como essa filosofia já começa a aparecer nas palavras do próprio Felipe Luiz. Quando ele fala sobre o grupo, ele não trata o time como uma escalação fixa. Ele fala em elenco, em opções, em estratégias diferentes para cada jogo. E isso é essencial. O calendário brasileiro é um dos mais puxados do mundo. Não dá para jogar todas as partidas com o mesmo time. Não dá para exigir intensidade total sem um elenco forte e bem distribuído. O Flamengo entendeu isso nos últimos anos e vem colhendo os frutos de um planejamento mais cuidadoso. Inclusive, a própria forma como o clube lidou com a negociação envolvendo Gabriel Brazão é um reflexo dessa postura. Mesmo sem a contratação se concretizar, o Flamengo agiu com profissionalismo. Fez a proposta, apresentou o projeto, deixou a decisão nas mãos do atleta e do clube de origem. Nada de forçar barra ou entrar em leilão. O discurso do jogador foi claro. Ele respeita o Santos, está focado na sua recuperação e quer honrar o momento que vive por lá. E tudo bem, futebol é assim. Nem toda negociação precisa terminar em contratação. O importante é manter o respeito e a transparência. Dentro de campo, o Flamengo segue firme, líder do Brasileirão classificado na Copa do Brasil, vivo na Libertadores. O cenário é positivo, mas exige manutenção constante. Não dá para relaxar. Cada jogo é uma decisão, cada ponto conta, cada atuação pode ser decisiva na caminhada por títulos. E é isso que a torcida espera: entrega, organização e mentalidade vencedora. O elenco tem qualidade, tem peças experientes, tem jovens promissores. Agora é manter o foco, jogo a jogo, e entender que os grandes momentos da temporada estão chegando. A expectativa para o jogo de quarta-feira é enorme. A cidade de Porto Alegre já respira esse clima de Libertadores. Os torcedores do Inter estão mobilizados, esperando fazer do Beira-Rio um caldeirão. Mas o Flamengo também vai contar com sua torcida, que sempre comparece em peso mesmo fora do Rio de Janeiro. E isso faz diferença. Jogar fora de casa, mas ouvir a sua torcida cantando, empurrando, faz com que o time se sinta em casa em qualquer estádio. E essa conexão entre time e torcida é uma das maiores forças do clube. E aí entra mais uma responsabilidade da comissão técnica: trabalhar não só o físico, mas também o mental do elenco. Libertadores não é só sobre técnica, é sobre nervo, sobre saber controlar a ansiedade, sobre responder com maturidade a uma pressão que vem de todos os lados. E o Flamengo já viveu isso antes, já passou por decisões, já sentiu o sabor da vitória e o amargor da derrota. Essa bagagem precisa ser colocada em campo agora. É a hora de usar toda essa experiência para seguir avançando. Felipe Luiz, mesmo em início de carreira, já demonstra entender bem isso. Suas falas nas coletivas são sempre equilibradas, sem exageros, sem polêmicas desnecessárias. Ele protege o grupo, valoriza o esforço dos jogadores e assume a responsabilidade quando precisa. Isso cria um ambiente saudável, onde todos se sentem parte do processo. E isso é fundamental em momentos decisivos. Um elenco unido, com comando claro e objetivo, tende a render muito mais. A presença de jogadores como Gerson, Arrascaeta e Pedro, que já foram decisivos em outros momentos importantes, dá ao Flamengo uma vantagem que poucos times têm. São atletas que sabem o que está em jogo. Sabem o que é levantar taça, o que é ser cobrado, o que é carregar o peso de uma camisa tão gigante. E isso pesa na hora H, pode ser o fator que define um jogo apertado, uma disputa equilibrada, um mata-mata como esse. Com tudo isso em mente, a preparação segue. O treino de terça-feira será o último antes da partida. E aí, meu amigo, é foco total? Hora de ajustar os detalhes, alinhar as estratégias e entrar com tudo, porque quarta-feira é noite de Libertadores, é noite de decisão. E o Flamengo, mais uma vez, vai em busca da glória eterna. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer! O Central Rubro Negro, rapaziada.
O rumor que circula nos bastidores do futebol brasileiro é simplesmente de cair o queixo. A Emirates, gigante aérea internacional, teria feito uma proposta considerada absolutamente absurda pelo setor financeiro e esportivo do Flamengo, visando a contratação da SAF do clube. Fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que o valor envolvido é capaz de movimentar cifras recordes no futebol sul-americano, gerando imediatamente especulações sobre o impacto que isso teria, não apenas nas finanças do Flamengo, mas também na dinâmica do mercado esportivo brasileiro como um todo. O tema tomou conta das rodas de conversa entre jornalistas especializados e comentaristas esportivos que apontam que uma negociação deste porte poderia alterar completamente o panorama do futebol nacional, projetando o Flamengo para uma escala internacional ainda mais robusta. A proposta da Emirates não teria sido apenas financeira, mas envolveria também uma estratégia de marketing e visibilidade global, incluindo patrocínios, direitos de imagem e até parcerias estratégicas que poderiam transformar o clube em uma verdadeira potência global. Especialistas em finanças esportivas discutem os possíveis cenários. Alguns acreditam que a diretoria do Flamengo poderia aproveitar a oportunidade para reforçar significativamente a estrutura do clube, enquanto outros alertam para os riscos de uma negociação que poderia gerar turbulência entre torcedores e acionistas. A própria imprensa internacional começou a repercutir o caso, ampliando a pressão sobre a diretoria, que agora precisa equilibrar interesse financeiro, imagem do clube e a reação apaixonada da torcida que vive intensamente cada rumor. Bastidores indicam reuniões secretas entre executivos da Emirates e dirigentes rubro-negros, com detalhes minuciosos sendo avaliados, desde cláusulas contratuais até a governança da SAF. Tudo isso cria um clima de expectativa intensa e palpável dentro do Flamengo, e a cada dia que passa, os rumores se tornam mais persistentes e complexos, alimentando especulações que, mesmo não confirmadas oficialmente, já movimentam a opinião pública, a mídia esportiva e a própria torcida que acompanha cada passo. Da negociação com ansiedade e uma mistura de esperança e ceticismo. O Flamengo, que historicamente já demonstrou ambição em suas contratações e projetos, agora se vê no epicentro de uma possível transformação estrutural sem precedentes, onde a entrada de uma gigante internacional poderia reescrever não apenas seu futuro financeiro, mas também sua projeção global, tornando a proposta da Emirates um assunto central não apenas no futebol, mas na indústria do esporte como um todo, levantando debates sobre o real valor de clubes brasileiros diante do interesse de empresas estrangeiras. Nesse cenário de rumores, cada declaração e gesto da diretoria rubro-negra é minuciosamente analisado, amplificando ainda mais a sensação de expectativa e suspense que envolve todos os envolvidos nesse possível acordo histórico. O burburinho em torno da proposta da Emirates tomou proporções tão gigantescas que passou a dominar as redes sociais, com torcedores, analistas e jornalistas especulando sobre cada detalhe não oficial. Internamente, a diretoria do Flamengo teria se reunido em caráter de urgência para avaliar a magnitude da oferta, ponderando não apenas o montante financeiro, mas também os impactos estratégicos de longo prazo para a SAF e para o clube como um todo. Entre os pontos discutidos, destacam-se as cláusulas de controle acionário, os direitos de decisão sobre futuras negociações de jogadores e a gestão do marketing global do Flamengo, que poderia ser substancialmente remodelado com o envolvimento da Emirates. Rumores indicam ainda que a proposta inclui incentivos adicionais condicionados a metas de desempenho e expansão internacional, o que despertou tanto entusiasmo quanto cautela entre os executivos rubro-negros. Enquanto isso, a imprensa internacional começou a acompanhar o caso com atenção, destacando o Flamengo como um dos clubes mais valiosos e estratégicos do continente sul-americano e colocando a proposta da Emirates como um movimento potencialmente disruptivo no mercado global.
Comentadores esportivos especulam que, caso a negociação avance, outros clubes brasileiros poderiam se tornar alvos de grandes empresas internacionais, iniciando uma nova fase de investimentos maciços e transformações profundas na estrutura do futebol nacional. Torcedores, por sua vez, se dividem entre otimismo e desconfiança. De um lado, há aqueles que enxergam a oportunidade de ver o clube crescer exponencialmente. Do outro, há preocupações sobre a perda de identidade e controle, caso a negociação se concretize. Entre conversas de corredores e mensagens vazadas, a narrativa que se forma é de um Flamengo em transição, prestes a ingressar em um patamar internacional jamais imaginado, mas sem garantias de que todos os interesses internos estejam completamente alinhados. Executivos da Emirates, segundo rumores, estariam impressionados com a estrutura do clube, seu alcance de torcida e seu histórico de conquistas, considerando a parceria não apenas lucrativa, mas simbólica para sua expansão de marca. Analistas financeiros ressaltam que o efeito dessa negociação poderia gerar precedentes para outras operações semelhantes em clubes da América do Sul, redefinindo o valor das SAFs brasileiras e colocando o Flamengo na vanguarda de um novo modelo de negócios esportivos. A tensão, no entanto, permanece alta. Cada movimento da diretoria é acompanhado com lupa, e rumores de reuniões e encontros secretos alimentam especulações sobre datas, valores exatos e detalhes contratuais, mantendo torcedores e mercado em estado de alerta constante, como se cada dia pudesse trazer uma reviravolta decisiva nesse processo que já é considerado histórico, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. O impacto da suposta proposta da Emirates sobre a SAF do Flamengo vai além das cifras e da projeção internacional. Ele mexe profundamente com o ambiente interno do clube e com a forma como a torcida percebe seu futuro. Dentro das dependências do Flamengo, fontes afirmam que existe uma movimentação intensa com setores jurídicos, administrativos e esportivos, analisando cada cláusula, cada risco e cada oportunidade que uma negociação desta magnitude poderia gerar. A expectativa é que o clube não apenas receba um aporte financeiro expressivo, mas também desenvolva uma estrutura global de marketing e gestão esportiva, capaz de transformar a forma como o futebol brasileiro é visto internacionalmente. No entanto, nem todos os setores internos concordam com os rumos que a negociação pode tomar. Alguns membros da diretoria demonstram preocupação sobre a perda de autonomia em decisões estratégicas cruciais, especialmente em relação à gestão de atletas e contratos de patrocínio futuros. Esse clima de debate intenso se reflete também nas redes sociais, onde torcedores fervorosos discutem cada rumor vazado, levantando questões sobre identidade do clube, lealdade à torcida e impacto cultural de uma parceria internacional desse porte. Jornalistas especializados em negócios esportivos destacam que, se confirmada, a negociação da Emirates poderia se tornar um marco não apenas para o Flamengo, mas para todo o futebol brasileiro, ao abrir caminho para um modelo de gestão altamente profissionalizado, com recursos internacionais e alcance global. A proposta, considerada absurda por muitos pela dimensão financeira e simbólica, é vista por analistas como um divisor de águas. Há quem acredite que será um salto quântico para a competitividade do clube, enquanto outros alertam que um processo mal conduzido poderia gerar instabilidade, tensões internas e críticas de torcedores apaixonados que não toleram mudanças bruscas em suas tradições centenárias. Entre rumores de reuniões secretas, negociações sigilosas e contatos discretos com executivos da Emirates, a narrativa que emerge é a de um Flamengo em momento crítico, à beira de decisões que poderão alterar para sempre seu destino esportivo e financeiro, elevando o clube a uma escala internacional ou, pelo menos, criando um suspense quase insuportável em torno de seu futuro imediato. Esse clima de expectativa e especulação está cada vez mais intenso, fazendo com que cada movimento da diretoria, cada nota oficial e cada vazamento seja minuciosamente analisado e debatido, ampliando o burburinho que envolve esta proposta.
sem precedentes e mantendo a torcida e o mercado em constante estado de alerta sobre o que pode se tornar uma das negociações mais impactantes da história do futebol brasileiro. Dentro do mundo esportivo, a proposta da Emirates pela SAF do Flamengo se transformou em um verdadeiro catalisador de rumores e debates acalorados. Especialistas em gestão de clubes e analistas financeiros não poupam comentários sobre a magnitude e as implicações de uma negociação desta natureza, avaliando desde a repercussão internacional até a sustentabilidade financeira do clube em longo prazo. Entre os principais pontos de discussão, destacam-se as possíveis mudanças na estrutura administrativa, a entrada de novos executivos estrangeiros e a implementação de políticas de governança que poderiam alterar significativamente o funcionamento interno do Flamengo. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com uma mistura de ansiedade e expectativa, debatendo cada rumor, cada suposta reunião e cada detalhe divulgado por insiders do mercado esportivo, criando um ambiente de tensão e especulação contínuo. Alguns setores da imprensa apontam que o impacto positivo da entrada de uma gigante como a Emirates poderia ser histórico, reforçando a marca do Flamengo globalmente, atraindo novos investidores e solidificando o clube como um verdadeiro case internacional de sucesso. Por outro lado, há vozes críticas que alertam para o risco de uma mudança brusca na identidade do clube, na relação com torcedores e no controle interno de decisões estratégicas que até então eram exclusivas da diretoria rubro-negra. Rumores sobre cláusulas contratuais secretas, participações acionárias e metas de desempenho adicionais alimentam ainda mais o clima de suspense e burburinho, mantendo todos os envolvidos atentos a cada novo desenvolvimento. Executivos da Emirates, segundo informações vazadas, estariam extremamente cautelosos e detalhistas, avaliando cuidadosamente cada aspecto antes de formalizar qualquer acordo, o que indica que a negociação pode se estender por meses, aumentando ainda mais a expectativa e a ansiedade dos torcedores. A narrativa que se constrói, portanto, é de um Flamengo à beira de um salto internacional, com a chance de redefinir sua trajetória no cenário global, ao mesmo tempo em que precisa lidar com tensões internas, opiniões divergentes e um mercado ávido por novidades e confirmações. Cada rumor que surge é amplificado, cada especulação vira tema de debate. E a combinação de interesses internacionais com paixão local transforma essa negociação em um dos assuntos mais comentados do esporte brasileiro, capaz de gerar repercussões muito além do futebol, impactando negócios, mídia e cultura esportiva de maneira inédita. Nesse contexto, a expectativa permanece altíssima e cada movimento da diretoria é interpretado e reinterpretado, mantendo o burburinho aceso e reforçando a sensação de que estamos diante de algo histórico, mesmo antes de qualquer anúncio oficial. Enquanto o burburinho cresce, há especulações sobre como a entrada da Emirates poderia transformar o Flamengo não apenas em termos financeiros, mas também em sua presença global e estratégias de marketing. Analistas comentam que a parceria poderia incluir patrocínios massivos, direitos de transmissão internacionais e ações conjuntas de branding que elevariam a visibilidade do clube a níveis antes inimagináveis para uma equipe sul-americana. Entre rumores de bastidores, circulam informações sobre negociações de contratos de atletas, expansão de academias internacionais e até a criação de centros de treinamento fora do país, sugerindo que o interesse da Emirates vai muito além de um investimento simples, mas sim de uma reestruturação estratégica completa. Dentro do clube, a diretoria estaria avaliando os riscos e benefícios, ponderando cuidadosamente a reação da torcida, que é conhecida por seu engajamento apaixonado e crítico, bem como o impacto em acionistas e parceiros comerciais já existentes. A pressão para uma decisão rápida contrasta com a necessidade de cautela, já que qualquer passo em falso poderia gerar repercussões negativas e desgastar a imagem do clube. Especialistas apontam que, se a negociação avançar, o Flamengo poderia se tornar um modelo de profissionalização e expansão global,
servindo como referência para outros clubes brasileiros e sul-americanos que buscam elevar seu padrão de gestão e competitividade. Entre especulações sobre cifras milionárias, controle de marketing e impactos culturais, o rumor se consolidou como um dos temas mais comentados do país, provocando debates sobre identidade, autonomia e a capacidade do clube de administrar um crescimento tão acelerado. Cada movimento da diretoria, cada contato com representantes da Emirates e cada decisão tomada ou adiada passa a ser minuciosamente analisada, criando um cenário em que a tensão e a expectativa se misturam, mantendo torcedores, imprensa e investidores em estado constante de alerta. A narrativa que se forma é a de um Flamengo prestes a entrar em um novo patamar, com oportunidades extraordinárias, desafios inéditos e uma projeção internacional que poderia redefinir o futebol brasileiro. Nesse clima de incerteza e entusiasmo, o rumor se consolida como uma história viva, pulsante e carregada de potencial, mantendo todos os envolvidos atentos ao desenrolar dessa negociação, que promete ser lembrada por muito tempo, independentemente de seu desfecho. A magnitude da suposta proposta da Emirates pela SAF do Flamengo tem gerado discussões em múltiplos níveis, desde o estratégico e financeiro até o cultural e esportivo, ampliando ainda mais o burburinho que cerca o clube nos últimos dias. Especialistas em gestão esportiva analisam que uma parceria desta envergadura poderia resultar em mudanças profundas na governança do Flamengo, incluindo novas práticas de transparência, gestão profissionalizada e expansão internacional de marca. Rumores indicam que a Emirates estaria disposta a investir não apenas capital, mas também know-how e tecnologia, criando oportunidades para modernização de estruturas, programas de desenvolvimento de atletas e ações de marketing de alcance global. Torcedores acompanham cada detalhe com expectativa e ansiedade, debatendo em fóruns e redes sociais o impacto da negociação sobre a identidade do clube, a autonomia da diretoria e a relação com patrocinadores já consolidados, demonstrando que cada rumor tem potencial de gerar repercussões imediatas e significativas. Entre especialistas financeiros, circulam análises sobre como a entrada de uma gigante internacional poderia valorizar a SAF do Flamengo, aumentar receitas de merchandising, direitos de transmissão e bilheteria e consolidar o clube como uma marca global de alto impacto. Ao mesmo tempo, há cautela em relação a possíveis riscos, mudança de controle, divergências estratégicas e reação negativa de torcedores apaixonados podem se tornar obstáculos significativos se não forem gerenciados com extrema habilidade. O burburinho, alimentado por vazamentos e especulações, cria um clima de suspense constante, onde cada movimento da diretoria é examinado minuciosamente e interpretado sob múltiplas perspectivas. Analistas destacam que, independentemente do desfecho, o episódio já se tornou um marco no futebol brasileiro, mostrando que clubes nacionais podem despertar interesse de grandes players internacionais e redefinir o valor e a projeção das SAFs. A narrativa que se constrói é complexa e multifacetada, envolvendo finanças, estratégia, cultura esportiva e marketing global, transformando a simples notícia de uma proposta em um fenômeno de repercussão contínua, capaz de influenciar decisões futuras e moldar a percepção do Flamengo dentro e fora do país, mantendo a atenção de todos, desde torcedores até investidores internacionais, em um estado de expectativa que parece não ter fim, evidenciando que o impacto de rumores desta magnitude vai muito além de simples números e envolve toda a essência do clube e seu futuro no cenário global. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.